O que é jejum? Vamos definir, porque na igreja a gente sempre falou muito desse negócio de jejuar, tal, mas às vezes parecia mais um propósito, a gente jejuando em televisão, né? O que é jejum? Bom, em Lucas 5, dos versos 33 a 35, a gente vê que um grupo de pessoas aborda Jesus e diz assim, olha, os discípulos de João Batista, e o dos fariseus jejuam frequentemente e fazem orações, mas os seus comem e bebem. Então, eles estão observando um grupo que jejua, contrastando com Jesus. Eu digo que isso é mais ou menos a mesma coisa que alguém chegar e falar, os filhos de fulano são a benção, os filhos de Beltrano são comportados, os filhos de Cicrano têm limite, mas os seus... Aquilo não é só uma recriminação ao comportamento dos filhos, é um ataque aos pais. E é o que fizeram com Jesus, não estão atacando só os discípulos. A resposta de Jesus é importante. Ele diz assim, eles não podem jejuar enquanto o noivo está presente. Mas, quando o noivo for tirado, jejuarão. Então, ele pega toda essa conversa, né? E seja quando eles dizem, os discípulos não jejuam, os convidados do noivo não podem jejuar, e quando ele diz jejuarão, as 3 vezes que o verbo é conjugado, a palavra no grego é nestil. Nestil é uma palavra composta de ne, que é um prefixo de negação, com estil, que significa comer, alimentar. Então, em essência, a definição do verbo jejuar é não comer. Okay. Então, jejum hoje é uma palavra que na língua portuguesa mesmo, outros, ela virou sinônimo de qualquer tipo de abstinência. Mas, em essência, o jejum bíblico, ele é abstinência alimentar. Embora a Bíblia não limite só a ele, a gente vai ver outras espécies de abstinências, eu só gostaria de dizer que elas deveriam ser vistas muito mais como complementares do que substitutivas. Eu não tenho nenhum problema, cara, dizer, eu estou jejuando rede social, né? Eu, aos 18 anos de idade, eu lembro que eu completei uma fase de 2 anos sem assistir um filme. Minha vida era muito corrida. E eu dizia assim, cara, eu preciso de tempo para orar, para ler a Bíblia, para buscar Deus. E eu vou negar algumas coisas que minha alma quer para me obrigar a ter a disciplina de dar valor. Agora, então você fez um propósito. Passar um período sem ver filme. E eu falei, cara, era uma abstinência de 1 ano, virou 2, né? Mas assim, se isso está complementando aquela outra vida que também tem o jejum de alimentos, ótimo. Eu só não gosto quando a gente usa isso como substituto. Então, a pessoa jejua tudo, menos o essencial, que é o alimento. Tem algo na prática de não comer que é muito importante, como nós vamos dizer na conversa. Uma dúvida muito frequente, porque assim, esse tópico do jejum, ele é rodeado de muitas dúvidas, né? Mas uma muito frequente, né, é a pessoa que está jejuando, o casal que está jejuando, ele pode ter relação sexual, isso durante o jejum pode? É uma dúvida muito frequente. Bom, eu vou mexer em mais perguntas do pode ou não pode. Porque o povo fala muito, pastor, quais são as regras do jejum? Né? Paulo fala em 1 Coríntios 9 do atleta que compete segundo as regras. Tem coisa que tem regra. Tem coisa que é regra determinada por Deus, princípio espiritual. Tem coisas que são regras sociais. Né? Não está na Bíblia a hora que vai começar o culto, mas a gente tem regras que são funcionais práticas, devem ser obedecidas. Mas eu costumo dizer que a regra do jejum é que ele não tem regra. E isso é importante. Então, portanto, eu não posso ser polícia do jejum dos outros. Muito. Não preciso nem ser do meu que dizer dos outros, né? Mas é do meu próprio em termos de decisões e propósitos, sim. Mas sempre tem um fariseu que é dar pitaco no jejum dos outros. Então, assim, cara, isso aí não tá valendo de nada. Vejo umas brigas sobre o jejum de Daniel, que é um parcial. Então, assim, não... Que é não morder nenhum Daniel, né? Isso... Não engoliu, não fez o ato de canibalismo, Daniel, já é o jejum. Mas, assim, pegando a ideia de que no início a gente tem a distinção de uma dieta e outra de jejum, e o povo meio que mescla tentando ir na loja. Sim. Se ele não comeu carne, nem manjar desejável, nem bebeu vinho, mas no início ele fala lá de beber água e legumes, a turma, vamos chegar na loja. Aí chega a hora de definir o que é legumes. Então, batata e legumes pode. Outro fala, não, mas a batata frita é manjar desejável. Aí não pode. Então, assim, eles ficam tentando estabelecer... E, cara, tem hora que eu vejo o tempo fechar com os crentes discutindo. Aí outro dia um falou, pastor, eu posso fazer um jejum a pão e água? Você pode fazer até com caldo de cana e pastel. Aí ele me olhou escandalizado. Eu falei, cara, o jejum é seu. Eu não estou aconselhando. Sim. Porque uma pancada glicêmica de caldo de cana todo dia não ajuda ninguém, ainda mais ficar comendo fritura o tempo todo. Mas, assim, eu só estou dizendo que não precisa ter uma regra. Jesus falou... Quando jejuardes, esperava que a gente jejuava, ele garantiu que a gente jejuava, mas ele determinou regras como a periodicidade de quanto tempo? Não. Ele determinou a duração. A Bíblia tem jejum de uma parte do dia inteiro, e jejuns de vários dias. De vários começa lá 3, 7, 14, 21, 40.
Não são as únicas opções, mas são exemplos bíblicos da diversidade. Ele não determinou. O tipo, tem jejum total sem água, que não costuma passar 3 dias. Tem jejum com água. Água não é alimento. Seu corpo tem cerca de 70% de água e 5 dias sem água pode gerar um colapso. Né? Quando a Bíblia diz que Jesus, no deserto, Lucas 4,2 diz, durante 40 dias não comeu e teve fome. Não diz que não bebeu nem teve sede. Presume-se, quando a Bíblia não é explícita sobre não beber, que a água está lá. Esse a gente chama de jejum normal. O primeiro sem água total é o hard, como diz a moçada, o punk, é o pesado, é o austero. E tem o parcial que Daniel fez, 21 dias, abstendo-se de algumas coisas, de outras não. Aí, de vez em quando, um cara fala, parcial é sem vergonha, isso não é jejum. Eu falo isso pro anjo que veio dar joinha no final, dizendo, a oração foi ouvida. Então, assim, tem forma. Jesus não determinou nem a periodicidade, nem o tipo, nem a duração. Então, o que eu faço? Eu faço ou o que eu quero fazer, ou o que o Espírito Santo me orienta. Então, assim, são meus 2 leques de possibilidade, mas tem uma liberdade. Dito isso, há outras abstinências além do alimento? 1 Coríntios 7,5, Paulo diz que o casal tem que viver em avivamento, que a área de intimidade não é só para a procriação. Ele fala de uma frequência que é mais do que isso. Ele diz, não se privem um ao outro. Aí diz assim, a não ser, talvez, mútuo consentimento, os dois têm que estar de acordo, não pode ser decisão unilateral, a fim de vos dedicares à oração. Então ele está dizendo que a pausa desse avivamento, que é uma frequência, tem que ter prazer, deleite, ela tem uma justificativa. Os dois de comum acordo vão se dedicar à oração. Então tem um propósito espiritual. Significa que no dia a dia do avivamento não pode orar? Não, mas que a oração está no padrão normal. A gente fala medíocre, alguns acham que está rebaixando, mas medíocre é médio. Está no padrão normal. Agora, quer dedicar, entrar no lugar fundo. Aí eu vou usar o exemplo de antes. Tem hora que você tem que tirar o leite condensado para você voltar a perceber o doce da fruta. Então Deus está dizendo, pausa a brincadeira um pouco, deixa os deleites inferiores de lado para deleites superiores. Então, tem jejum abstinente nessa área? Tem, e é bíblico. A pergunta é, por que eu estou fazendo jejum de alimento? Esse tem que acompanhar? Não necessariamente. E eu posso fazer um desse me alimentando? Também. Agora, na lógica, a combinação dos dois parece ser uma química mais explosiva. Mas não tem regra. Né? Principalmente se um quer e o outro não. Aí não é para jejuar essa área. Então você jejua, porque o casal tem que estar de acordo. Então, assim, a vida íntima não tem nada de pecaminoso entre o casal. A gente fala isso aqui presumindo que a turma entende que é o casamento, entre quem que é o casamento, que não é para trocar de casamento. Ultimamente está tendo que explicar tudo. Mas dito isso, não tem nada de impuro. Mas a percepção, ela é roubada. Assim como não é errado comer. Quando para de comer... Porque o jejum está ligado à abstinência de algo lícito, né? De algo abrir lícito, mão de algo lícito. Mas que tem a ver com deleite. Exato. Porque comida na Bíblia não é só sobrevivência. Não. Ela é deleite. É prazer. É prazer. E o prazer não é só no paladar, é a alma. Né? Deuteronômio 8,10. Vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor, seu Deus. Eu não sei você, tem comida que eu agradeço antes e depois, de tão boa que é. Né? Então, assim, aquela alegria no paladar, é a alma, é o social. Sim. Agora, há momentos que o jejum entra para o arrependimento, para a contrição, para a intercessão, tristeza. Eu vou mesmo afligir minha alma. E há momentos onde eu digo, não, eu vou desligar esse nível de empolgação para entrar na percepção do outro. E isso aqui é algo poderoso. Tá.